Um milionário decidiu que 3 potros eram fracos e não valiam nada. Ele os abandonou, mas uma garota os encontrou, cuidou deles e os treinou até que se tornaram campeões. O que o milionário fez depois deixou todo mundo de boca aberta. Nas vastas terras montanhosas, onde o céu parecia se encontrar com a terra, havia uma fazenda imponente, famosa por seus cavalos de raça. Era o orgulho de Dom Hector Morales, um homem que vivia em busca da perfeição. Ele era robusto, com cabelo grisalho, sempre bem arrumado, e caminhava pelos estábulos como se fosse o dono do mundo, acompanhado de seu assistente Joaquim. Vestia um traje de montar preto e botas de couro que faziam barulho no chão de paralelepípedos. Tudo nele exibia disciplina e poder, e seu olhar crítico não deixava passar nada. Essa égua está mais lenta do que o normal, comentou ao passar por uma baia, apontando com seu bastão. Vamos anotar isso, senhor, respondeu Joaquim, apressado, enquanto escrevia em seu caderno. Mas naquela manhã, algo diferente estava prestes a acontecer. 3 potros recém-nascidos tinham chegado durante a noite, filhos de 2 dos melhores cavalos da fazenda, Estrela Dourada, uma égua dourada que já havia vencido várias competições, e Tornado Real, um garanhão forte e veloz. Já nasceram? Perguntou Hector, parando em frente ao estábulo. Sim, senhor, respondeu Joaquim, abrindo a porta. São 3 potros. A égua está bem, mas mostre-me os potros, ordenou Hector. Ao entrar, o cheiro de feno e umidade da madrugada invadiu o ambiente. Os potros, ainda desajeitados, tentavam se manter em pé sobre a palha. Eles pareciam frágeis, e seus relinchos eram quase inaudíveis. Hector os observou em silêncio, de braços cruzados. Isso é o que Estrela Dourada e Tornado Real produziram? Perguntou, com desdém. Joaquim hesitou, eles são jovens, senhor. Apenas algumas horas de vida. Com tempo e cuidados, poderiam. Com tempo e cuidados? Hector interrompeu, seu olhar severo. Isso é inaceitável. Você acha que vou desperdiçar recursos com essas criaturas fracas? Olhe para as patas deles, são finas. Não têm futuro. Joaquim tentou argumentar, mas foi cortado novamente. Ordene que os tirem daqui, disse Hector, sua voz firme. Não os quero na minha fazenda. Seria um desperdício alimentá-los, senhor? Joaquim perguntou. Talvez, respondeu Hector, batendo o bastão em uma viga do estábulo, fazendo os potros se encolherem. Não há lugar para fracos aqui. Faça o que eu digo. Horas depois, enquanto o sol se punha, um velho reboque foi preparado. Os potros, ainda assustados, foram carregados sem cuidado. Hector observou de longe, de braços cruzados, enquanto o veículo desaparecia no caminho. Para ele, o assunto estava encerrado, mas o destino tinha outros planos. A poucos quilômetros da fazenda, em uma cabana cercada de árvores e flores, vivia uma jovem chamada Sofia. Com cabelo castanho e olhos que misturavam doçura e determinação, ela era conhecida por seu amor pelos animais. Sofia passava os dias cuidando dos cavalos que conseguiu resgatar, consertando cercas e trabalhando em seu pequeno estábulo, que havia construído com esforço. Naquela tarde, enquanto organizava suas ferramentas, ouviu o barulho de um motor se aproximando. Era raro ver veículos naquela área, então, curiosa, deixou o que estava fazendo e caminhou até a beira do caminho. De trás de alguns arbustos, observou um velho reboque parar. 2 homens desceram do veículo, abriram a parte de trás e começaram a tirar os 3 potros. Eles eram pequenos, mal conseguiam ficar em pé, e seus relinchos soavam como um choro. Por que os deixam aqui? Perguntou um dos homens. Isso não é da nossa conta, respondeu o outro, friamente. O patrão mandou abandoná-los, e é isso que estamos fazendo. Vamos embora antes que alguém nos veja. Sofia observou, com o coração pesado, enquanto os homens se afastaram rapidamente em seu veículo, deixando os potros sozinhos no frio. Assim que o som do motor desapareceu, ela saiu de seu esconderijo. Ao se aproximar, os potros, assustados e cambaleantes, tentaram recuar. Ela parou a alguns passos deles e se agachou lentamente.
calma, sussurrou, tentando transmitir tranquilidade. Não vou fazer mal a vocês. O menor dos três, um potro de pelagem marrom claro com uma mancha branca em forma de estrela na testa, estendeu o focinho timidamente em sua direção. Sofia sorriu e deixou que ele chegasse antes de acariciar sua cabeça com cuidado. Estão tremendo, murmurou, examinando-os um a um. Não sei quem foi tão cruel, mas não vou deixá-los aqui. Com cuidado, começou a levar os potros para sua cabana. Era um trabalho difícil, mas Sofia não desistiu. Ao chegar em casa, improvisou um abrigo no pequeno estábulo que havia construído com suas próprias mãos. Deu-lhes cobertores velhos e preparou uma mistura de leite morno com o pouco que tinha. Enquanto trabalhava, falava com carinho. Vocês vão ficar bem aqui. Ninguém vai machucá-los, e quando crescerem, mostrarão ao mundo do que são capazes. Naquela noite, enquanto o vento soprava suavemente entre as árvores, Sofia se sentou ao lado deles, velando seu sono. O mundo lá fora podia ser cruel, mas naquele pequeno canto, aqueles potros encontraram um lar cheio de amor e esperança. A primeira noite foi difícil. Seus fracos relinchos quebravam o silêncio da madrugada, e seus corpos tremiam, apesar das mantas. Sofia ficou ao lado deles, falando em voz baixa e acariciando seus lombos para acalmá-los. Sabia que a recuperação seria longa, mas estava determinada a não desistir. Ao amanhecer, preparou um lugar mais confortável no estábulo. Sua cabana era modesta, e o estábulo não se comparava às luxuosas instalações de um criatório como o de Dom Hector. Sofia compensava a falta de recursos com esforço e dedicação. Levantou um pequeno cercado em um terreno próximo, garantindo que os potros pudessem se mover com liberdade e segurança. O potro maior, de pelagem cinza prateada, parecia ser o mais forte, embora ainda cambaleava. O segundo, marrom escuro com patas brancas, era tímido e preferia ficar perto dos outros. O menor, com a estrela na testa, era o mais fraco, mas seu olhar transmitia uma mistura de fragilidade e coragem. Sofia decidiu que ele seria o primeiro a receber atenção especial. Vou te chamar de Estrela, disse enquanto o alimentava com uma garrafa improvisada. E você, apontou para o cinza, será Trovão. E a você, pequeno tímido, olhou para o marrom escuro, vou chamar de Bronze. Os nomes pareciam dar-lhes identidade, como se com eles também viessem novas forças. Dia após dia, Sofia se dedicou a cuidar dos três potros. Acordava ao amanhecer para preparar leite morno e fazia massagens em suas patas para estimular os músculos. Aprendeu a misturar ervas que fortalecem seu sistema imunológico, seguindo conselhos de velhos livros sobre cuidados equinos. Com o passar dos dias, os potros começaram a mostrar pequenos avanços. Trovão foi o primeiro a trotar sem cambalear e logo começou a explorar o cercado. Bronze o seguia de perto, embora com passos inseguros, enquanto Estrela preferia ficar perto de Sofia, observando-a com seus grandes olhos brilhantes. Mas a jovem sabia que não bastava alimentá-los e protegê-los. Os potros precisavam aprender a correr e se fortalecer para ter um futuro. Com paciência, Sofia começou a treiná-los. Todas as manhãs, levava-os para um campo próximo, um lugar amplo com grama verde e ar fresco. Lá, encorajava-os a correr atrás dela, usando uma corda para guiá-los. No começo, mal conseguiam acompanhar seu ritmo, mas aos poucos suas patas se tornavam mais firmes e seus movimentos mais ágeis. Vamos, Estrela, você consegue, dizia enquanto corria à frente do pequeno potro marrom. Você é mais forte do que pensa. Os potros começaram a confiar em Sofia. A cada dia, quando ela aparecia no cercado, relinchavam com entusiasmo e corriam em sua direção, sabendo que sua presença significava cuidado e amor. Sofia não era apenas sua protetora, mas também sua guia e família. Apesar dos avanços, nem todos na aldeia entendiam por que a jovem dedicava tanto tempo e recursos àqueles cavalos. Alguns vizinhos a olhavam com incredulidade. Por que você se esforça tanto por esses animais? Perguntou um homem mais velho numa tarde, enquanto ela levava um saco de feno para o estábulo. Por que ninguém mais fará isso? Respondeu Sofia, firme, sem parar. Sabia que sua decisão não era comum,
mas cada vez que olhava para Trovão, Bronze e Estrela, via mais do que potros abandonados. Via potencial, beleza, um espírito de luta que outros ignoravam. Uma tarde, enquanto treinava os potros, notei algo especial em Estrela. Embora fosse o menor e aparentemente o mais fraco, tinha uma resistência impressionante. Enquanto os outros paravam para descansar, ele continuava correndo, esforçando-se para não ficar para trás. Você vai ser um campeão, Estrela, disse com um sorriso. Eu sei. Assim passaram os meses. Os potros que um dia pareceram frágeis começaram a se transformar sob os cuidados de Sofia. Seus músculos se desenvolveram, seu andar se tornou elegante e seus olhos refletiam a confiança que ela havia depositado neles. Mas Sofia sabia que o verdadeiro desafio estava por vir. Algum dia, aqueles potros teriam que mostrar ao mundo do que eram capazes, não apenas para reivindicar seu valor, mas também para fazer justiça a todo o amor e esforço que ela havia investido neles. No fundo do coração, Sofia tinha uma promessa silenciosa e nunca deixaria que ninguém tratasse seus cavalos como se não valessem nada. Já se passaram 4 anos desde que ela encontrou aqueles 3 potros abandonados. O tempo fez bem a Estrela, Trovão e Bronze, que agora eram 3 cavalos adultos, fortes e ágeis. Seus corpos musculosos eram o resultado de muito treinamento, e seus olhos brilhavam com confiança. Sofia, agora uma jovem mulher decidida, não via aqueles animais apenas como resgatados, mas como companheiros que enfrentavam dificuldades. O pequeno curral ao lado de sua cabana já era coisa do passado. Com muito esforço, ela construiu um estábulo maior e um campo de treinamento que poderia competir com qualquer criatório profissional. Embora ainda vivesse de forma simples, seu trabalho começou a ser reconhecido na região. Aqueles que antes a olhavam com desconfiança agora procuravam para pedir conselhos ou até mesmo para treinar seus próprios cavalos. Em uma manhã ensolarada, enquanto cuidava de Estrela no estábulo, um homem bem vestido apareceu. Ele era um representante do comitê organizador de uma competição equestre importante que acontecia anualmente. Sofia Martins, perguntou ele, ajustando o chapéu. Sim, sou eu, respondeu Sofia, deixando o pincel de lado, curiosa. Prazer em conhecê-la. Sou Luiz Galves, do Grande Derby dos Vales. Ouvimos falar do seu trabalho e do talento dos seus cavalos. Queremos convidá-la para participar da competição deste ano. Sofia ficou sem palavras. O Derby dos Vales era um dos eventos mais importantes da região, onde apenas os melhores criatórios mostravam seus animais. Ser convidada era algo que ela nunca imaginou. É uma honra receber este convite, disse ela, tentando esconder a emoção. Mas não sou um grande criatório, só tenho 3 cavalos. Senhorita, respondeu Luiz com um sorriso. Às vezes, não é a quantidade que importa, mas a qualidade. Adoraríamos ver seus cavalos em ação. Tenho certeza de que eles têm muito a mostrar. Sofia aceitou o convite, misturando emoção e nervosismo. Nos dias seguintes, dedicou-se a preparar Estrela, Trovão e Bronze para a competição. Embora já fossem bem treinados, ela sabia que enfrentariam os melhores da região, incluindo os da famosa Fazenda Morales. Enquanto trabalhava com eles, não conseguia deixar de lembrar do dia em que os encontrou abandonados. Aqueles cavalos eram a prova do seu esforço e amor. A semana da competição chegou rápido. O evento aconteceria em um grande espaço cercado de arquibancadas, onde centenas de pessoas se reuniam para admirar a beleza e a força dos melhores cavalos. O lugar estava cheio de vida, com o som dos cascos na pista, murmúrios da multidão e vozes de treinadores ajustando os últimos detalhes. Sofia chegou cedo, levando Estrela, Trovão e Bronze. Mesmo com seus cavalos se destacando, ela se sentiu pequena diante da grandiosidade do evento. Os estábulos estavam cheios de cavalos impressionantes, muitos de criatórios renomados, e os donos a observavam com curiosidade e ceticismo. Enquanto preparava seus animais, ouviu uma voz familiar. O que você está fazendo aqui, Sofia? Era Dom Hector Morales, vestido com um traje elegante e acompanhado de um garanhão negro imponente. Seus olhos, frios como sempre,
mostraram surpresa ao vê-la. Fui convidada, respondeu Sofia, tentando manter a calma, mesmo com o coração acelerado. Convidada? Hector levantou uma sobrancelha, olhando para os cavalos atrás dela. Com esses animais? Ela sentiu raiva e determinação. Sim, com esses cavalos, e posso garantir que não são os mesmos que você desprezou anos atrás. Hector franziu a testa, mas antes que pudesse responder, um assistente uniformizado interrompeu. Senhor Morales, estão esperando por você na pista principal. Ele lançou um último olhar para Sofia e se afastou. Sofia respirou fundo e voltou a se concentrar. Sabia que aquele encontro não seria o último. A primeira prova da competição estava prestes a começar. Era uma demonstração de habilidades, onde os cavalos precisavam percorrer um circuito cheio de obstáculos, mostrando agilidade, velocidade e obediência. Enquanto aguardava sua vez, observou os outros competidores. Os cavalos de Hector, como esperado, realizavam o circuito com precisão, recebendo aplausos da multidão. Quando finalmente chamaram seu nome, Sofia caminhou para a pista com Estrela. A multidão silenciou, e ela sentiu todos os olhares sobre si. Vamos, Estrela, sussurrou, acariciando o pescoço do cavalo. Hoje vamos mostrar que nada pode nos deter. O sinal de início foi dado, e Estrela saiu ao galope, enfrentando o circuito com uma determinação que impressionou a todos. O potro que um dia cambaleava agora saltava com graça, deslizando entre os obstáculos como se estivesse voando. Quando terminou, a multidão explodiu em aplausos, mas para Sofia, o mais importante era o olhar de Estrela, que parecia dizer conseguimos. Aquela era apenas a primeira etapa do que estava por vir. Depois da apresentação impressionante de Estrela, Sofia sentiu alívio e orgulho enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Notou que alguns competidores, que antes a olhavam com desdém, agora a observavam com respeito. Mas o caminho ainda estava longe de terminar. Ainda havia provas importantes pela frente, e Trovão e Bronze também teriam sua chance de brilhar. A próxima etapa era um circuito que testava resistência e velocidade. Esse desafio exigia tanto força física quanto mental dos cavalos, e Trovão, com seu porte robusto e espírito indomável, se destacava. Sofia o preparou com cuidado, ajustando a brida e checando cada detalhe. Trovão, este é o seu momento, sussurrou enquanto o levava para a pista. O cavalo ergueu a cabeça, como se entendesse, e relinchou alto, atraindo a atenção da multidão. Quando o sinal de partida soou, Trovão disparou como um raio. Seu galope ecoava forte no chão, e cada salto sobre os obstáculos era feito com precisão e força. No meio do percurso, um competidor em um cavalo imponente tentou ultrapassá-lo, mas Trovão, em um movimento ágil, acelerou, deixando o outro para trás. Sofia assistia da borda da pista, com o coração na boca. Ver Trovão correr com tanta determinação era o resultado de anos de trabalho duro. Ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, os aplausos foram ensurdecedores. Trovão não só venceu, mas mostrou que sua força não tinha limites. Enquanto o levava de volta ao estábulo, Sofia percebeu que Dom Hector a observava à distância, com a testa franzida e os lábios apertados. Ele reconhecia os cavalos, mas ainda não conseguia aceitar o que via. A última prova do dia era uma exibição de coordenação e elegância, perfeita para Bronze, que havia passado de tímido a sereno e concentrado. Apesar de sua natureza tranquila, Bronze se mostrava excepcionalmente preciso, como se cada passo fosse parte de uma dança. Sofia o guiou para a pista, dando suaves palmadas em seu pescoço. Confio em você, Bronze. Apenas faça o que praticamos. A pista foi feita para destacar a conexão entre cavalo e cavaleiro. Embora Sofia não montasse em seus cavalos, havia treinado Bronze para que ele respondesse a seus gestos e comandos com sincronia perfeita. Os movimentos de Bronze eram tão fluidos que pareciam uma coreografia. Cada giro, salto e trote eram executados com uma graça que arrancou suspiros da multidão. Quando terminaram, o juiz principal se levantou e aplaudiu, seguido pelos outros espectadores. Bronze mostrou que a elegância não dependia de tamanho ou força, mas da conexão e do treinamento.
Sofia levou Bronze de volta ao estábulo, cercada de murmúrios e elogios. Ficou claro que seus cavalos não apenas competiam, mas também inspiravam. Ao chegar, encontrou Dom Hector à sua espera, com um olhar que misturava incredulidade e orgulho ferido. Então eram eles, disse em voz baixa, olhando para a estrela, Trovão e Bronze. Sofia cruzou os braços, encarando-o sem medo. Sim, são os potros que você considera inúteis. E olhe para eles agora. Foram mais fortes do que você jamais imaginou. Hector apertou os lábios, seus olhos passando pelos 3 cavalos. Quero comprá-los, declarou de repente. Ofereço o dobro, não, o triplo do que valem no mercado. Sofia sentiu uma onda de indignação. Não estão à venda, Dom Hector. Esses cavalos não são um negócio para mim. São minha família e nunca mais estarão sob as ordens de alguém que os abandonou. O homem franziu a testa, mas antes que pudesse responder, uma voz interrompeu a conversa tensa. Sofia, Luiz Galves, o representante do Grande Derby, disse ele, se aproximando apressado. Quero parabenizá-la. Seus cavalos impressionaram a todos. Tenho certeza de que amanhã, na grande final, darão muito o que falar. Hector olhou para Luiz com uma mistura de raiva e resignação, percebendo que Sofia e seus cavalos já haviam conquistado algo muito mais valioso do que dinheiro, respeito e admiração. Quando Hector se afastou, Sofia acariciou Estrela, Trovão e Bronze, sussurrando com carinho. Não importa o que aconteça amanhã, vocês já são campeões. Naquela noite, enquanto os cavalos descansavam em seus estábulos, Sofia se sentou sob as estrelas, lembrando os momentos difíceis que haviam enfrentado juntos. Amanhã seria um dia decisivo, mas em seu coração, sabia que o verdadeiro triunfo já estava garantido. Eles mostraram que o amor e a perseverança podiam transformar o impossível em realidade. O amanhecer do dia final do Grande Derby chegou carregado de expectativa. Os raios de sol iluminavam a pista principal, onde aconteceria a prova culminante, uma combinação de resistência, agilidade e graça que testaria tudo que os cavalos e seus treinadores haviam trabalhado durante anos. Sofia levantou-se cedo para revisar Estrela, Trovão e Bronze. Apesar da tensão, seus movimentos eram calmos e decididos. Sabia que seus cavalos estavam prontos, e o ambiente ao redor era diferente. Os murmúrios dos espectadores falavam dos 3 milagres de Sofia, e alguns até os consideravam os favoritos para a final. Mas entre os competidores, havia nervosismo, especialmente em Dom Hector, que não parava de observar Sofia com uma mistura de ciúmes e determinação. A grande final seria dividida em 3 fases, cada uma projetada para destacar uma habilidade específica. Os juízes avaliaram tanto a execução quanto a conexão entre cavalo e treinador, um aspecto no qual Sofia confiava plenamente. A primeira fase era uma corrida de resistência, onde os cavalos deveriam percorrer uma pista extensa com obstáculos naturais como valas e troncos. Trovão seria o encarregado de liderar essa etapa. Enquanto preparava, Sofia notou como o cavalo agitava suas crinas, ansioso para começar. Escute, Trovão, disse Sofia, enquanto ajustava a brida. Isso é só mais um passeio para nós. Confie no que você sabe fazer. Quando o sinal soou, Trovão disparou como um furacão. Suas patas batiam no chão com a força de um trovão, e ele supera os obstáculos com facilidade. Os outros competidores tentavam acompanhar, mas Trovão não dava chance. O último trecho do percurso era uma subida íngreme, um teste final para a resistência dos cavalos. Enquanto alguns começavam a desacelerar, Trovão mantinha o ritmo e cruzava a linha de chegada em primeiro. Os aplausos ecoaram pelo recinto, e Sofia correu até ele, acariciando seu dorso suado. Isso é, Trovão. Eu sabia que você conseguiria, sussurrou, com um sorriso de orgulho. A segunda fase da final era um desafio de agilidade e precisão, perfeito para a Bronze. O circuito exigia que os cavalos passassem por curvas fechadas, saltos altos e movimentos coordenados, tudo isso em perfeita sincronia com o treinador. Sofia levou Bronze para a pista, acariciando-o suavemente, lembrando de manter a calma. Você é a elegância em movimento, Bronze.
Praticamos isso 1000 vezes. Confio em você. Quando a prova começou, Bronze se moveu com uma precisão impressionante. Cada curva era limpa, cada salto perfeito, e seus movimentos fluíam com uma graça que deixava a plateia sem fôlego. Em um dos trechos mais difíceis, onde outros cavalos tropeçaram, Bronze avançou com tanta segurança que arrancou aplausos dos juízes. Ao terminar, Sofia abraçou Bronze, grata pela conexão que tinham construído ao longo dos anos. Você é incrível, disse ela, enquanto o guiava de volta ao estábulo. A terceira e última fase era uma prova de destreza, velocidade e trabalho em equipe, onde Sofia precisava apresentar os 3 cavalos. Era um desafio e tanto, pois exigia que eles trabalhassem juntos, obedecendo a comandos precisos para completar um circuito de obstáculos e saltos sincronizados. Enquanto os preparava, Sofia sentiu a tensão no ar. Sabia que essa fase seria decisiva e que muitos duvidavam que seus cavalos, resgatados e desprezados por outros, pudessem competir com os melhores da região. Mas também sabia que Estrela, Trovão e Bronze tinham um vínculo especial, um entendimento que ia além da obediência. Escutem-me, pessoal, disse, ajustando as rédeas. Isso não é só uma competição. É nossa história, nossa luta. Vamos mostrar a eles o que significa nunca desistir. Quando entraram na pista, o murmúrio da multidão se calou. Os 3 cavalos caminhavam com confiança, suas crinas balançando ao vento como se fossem um só. Sofia, no centro da pista, deu os sinais iniciais e o espetáculo começou. Trovão liderou o primeiro salto, seguido por Estrela e Bronze, que pareciam ecoar o líder. Os 3 se moviam com uma coordenação impecável, girando em sincronia e executando os comandos de Sofia com uma precisão que impressionava a todos. No trecho final, os 3 deveriam saltar juntos sobre um obstáculo alto, uma manobra que exigia total confiança e treinamento. Quando os 3 corpos se elevaram no ar ao mesmo tempo, o silêncio da plateia se transformou em um rugido de aplausos e gritos de incentivo. Ao terminar a prova, Sofia se aproximou deles com lágrimas nos olhos. Conseguimos, sussurrou, acariciando suas cabeças. Mostraram que juntos somos imparáveis. Enquanto os juízes deliberavam, Sofia notou que Dom Hector a observava à distância. Seu rosto, desta vez, não mostrava arrogância, mas uma mistura de derrota e admiração. Mas Sofia não precisava de suas palavras. O que importava era estar diante dela, Estrela, Trovão e Bronze, os cavalos que ninguém quis. Agora, eram a alma do grande derby. O sol começava a se pôr, atingindo o céu de laranja e roxo. Enquanto o grande derby chegava ao clímax, os juízes deliberavam em uma mesa na frente da pista, revisando as pontuações e discutindo animadamente. O público, cheio de expectativa, aguardava ansiosamente o anúncio do vencedor. Sofia estava com seus cavalos em um canto do estábulo improvisado, cercada pela energia calorosa de Estrela, Trovão e Bronze. Os 3 pareciam exaustos, mas satisfeitos, com as orelhas atentas ao som da multidão. Sofia aproveitou o momento para cuidar deles, limpando suavemente o suor com um pano úmido e murmurando palavras de agradecimento. Vocês já deram tudo, disse ela, acariciando o dorso de Trovão. Não importa o que os juízes digam, para mim vocês sempre serão os campeões. Mas enquanto Sofia estava concentrada em seus cavalos, uma sombra se aproximou lentamente. Ao levantar a vista, encontrou o dono Hector diante de si, vestido com seu impecável terno de linho. O homem tinha uma expressão séria, quase solene. Você fez um trabalho admirável, começou o dono Hector, cruzando os braços. Não esperava menos desses cavalos. Afinal, eles têm meu sangue campeão. Sofia apertou os lábios, segurando a resposta que queimava em sua garganta. Em vez de discutir, decidiu manter a calma. É verdade que eles têm uma grande linhagem, respondeu, levantando-se lentamente. Mas seu verdadeiro valor não está em seu sangue, e sim em seu coração, e isso não tem nada a ver com você. O dono Hector a olhou com algo parecido com admiração, embora logo sua arrogância voltasse. Estou disposto a corrigir meu erro do passado, declarou, tirando de seu bolso um cheque em branco.
Coloque o número que quiser. Quero os 3 cavalos de volta. Reconheço seu valor e estou disposto a pagar o que for. Sofia sentiu uma pontada de indignação, mas também uma estranha satisfação ao ouvir aquelas palavras. Durante anos, havia imaginado este momento em que o dono Hector reconheceria seu erro. No entanto, o que ele oferecia agora não era redenção, mas uma transação vazia. Não estão à venda. Hector, o dono, olhou firme nos olhos do homem à sua frente. Ele não havia resgatado aqueles cavalos para que voltassem a ser abandonados por quem não se importou com eles. Esses cavalos não são mercadorias. Eles são minha família, disse ele, com a voz carregada de emoção. O homem franziu a testa, claramente não acostumado a ser desafiado. Ele avançou um passo, elevando a voz. Não seja insensata. Esses cavalos são meus. Eu os criei e investem neles. Que direito você tem de decidir sobre eles? Sofia, no entanto, não se deixou intimidar. Com dignidade, levantou a cabeça e respondeu: o direito que me foi dado ao cuidar deles quando ninguém mais o fez. Quando você os deixou à própria sorte, eu estive lá, alimentando-os, curando-os e ensinando-os a confiar novamente. Isso não se compra, Hector. O homem parecia pronto para retrucar, mas uma voz pelo alto-falante interrompeu a tensão. Atenção, por favor. Os juízes chegaram a uma decisão. Pedimos aos competidores que se aproximem da pista principal para o anúncio do vencedor. Sofia lançou um último olhar para Hector antes de se voltar para seus cavalos. Vamos, pessoal. É hora de colher o que realmente importa. Enquanto guiava Estrela, Trovão e Bronze para a pista, o público explodiu em aplausos. Os 3 cavalos caminhavam com uma majestade que contrastava com seus humildes começos. Cada passo era uma declaração de sua jornada, de potros fracos a lendas vivas. O apresentador pegou o microfone, sua voz ecoando pelo recinto. Este ano, o Grande Derby nos surpreendeu com atuações espetaculares, mas também com histórias de perseverança, amor e superação. É uma honra anunciar que a equipe vencedora desta edição é Sofia Gomes e seus cavalos Estrela, Trovão e Bronze. O aplauso foi ensurdecedor. Sofia sentiu as lágrimas embaçando sua visão enquanto abraçava seus cavalos. Estrela esfregou suavemente seu focinho contra o ombro dela, como se entendesse a importância do momento. No centro da pista, enquanto recebia o troféu, Sofia olhou para a multidão. Seus olhos se encontraram com os de Hector, que estava em um canto, com os braços cruzados e o rosto tenso. Pela primeira vez, o milionário parecia pequeno, ofuscado pelo brilho dos cavalos que um dia foi descartado. Sofia levantou o troféu, não como um símbolo de vitória pessoal, mas como um tributo à Estrela, Trovão e Bronze, os verdadeiros heróis da história. Naquele instante, ela percebeu que seu maior feito não era o reconhecimento do Grande Derby, mas mostrar ao mundo que, com amor e dedicação, até mesmo os abandonados podem alcançar a grandeza. A celebração do triunfo no Grande Derby se estendeu até a noite. Os aplausos ainda ressoavam nos ouvidos de Sofia enquanto ela retornava com seus cavalos para o pequeno estábulo designado para a competição. Estrela, Trovão e Bronze caminhavam tranquilos, mas ainda irradiavam orgulho de terem provado seu valor. Sofia se dedicou a cuidar de cada um deles. Lavou seus corpos suados, escovou as crinas e preparou um jantar especial. Enquanto trabalhava em silêncio, lembrou-se de tudo que haviam vivido juntos, desde os dias difíceis em que os resgatou até os momentos em que começaram a confiar nela. Era um caminho que poucos entendiam, mas que para ela era seu maior tesouro. Quando terminou, recostou-se em um fardo de feno, observando os 3 cavalos descansando em seus compartimentos. Vocês são meu maior orgulho, disse em voz baixa, com gratidão nos olhos. Estrela levantou a cabeça e relinchou suavemente, como se respondesse. Enquanto Sofia desfrutava da calma do momento, o som de passos a tirou de seus pensamentos. Olhou para a entrada do estábulo e viu Luiz Galves, o representante do Grande Derby, se aproximando com um sorriso caloroso. Desculpe por te incomodar tão tarde, Sofia, disse ele, tirando o chapéu em um gesto respeitoso.
queria falar com você antes que tudo isso terminasse. Sofia se endireitou, intrigada. Não se preocupe, Luiz. O que aconteceu? Ele se apoiou na porta do estábulo, admirando os cavalos que descansavam. O que você fez hoje não foi apenas ganhar uma competição. Você inspirou muitas pessoas, Sofia. Seus cavalos e você são o exemplo perfeito de como o esforço e o amor podem superar qualquer adversidade. Ela sorriu, um pouco envergonhada. Obrigada, mas tudo isso foi possível por causa deles. Eu só lhes dei uma oportunidade. Luiz assentiu. E essa oportunidade os transformou no que são agora, campeões. Por isso eu queria te propor algo. Recebemos um convite para um evento internacional na França, uma competição de alto nível com as melhores equipes do mundo, e quero que você e seus cavalos representem nossa região. Sofia ficou surpresa com a ideia de uma competição internacional. Luiz continuou, entusiasmado. Sim, não será fácil, mas estou certo de que você e seus cavalos têm o que é necessário para se destacar. Além disso, seria uma oportunidade incrível para mostrar ao mundo o que vocês conseguiram. O coração de Sofia bateu forte. A ideia de levar Estrela, Trovão e Bronze a um palco internacional era emocionante, mas também intimidadora. Antes de responder, olhou para seus cavalos que descansavam tranquilamente. Seus feitos já eram enormes, mas estavam prontos para um desafio tão grande? Deixe-me pensar. Luiz sorriu, compreendendo. É uma decisão importante e quero ter certeza de que seja o melhor para eles. Claro, disse ele, levantando-se. Leve seu tempo. Só queria que você soubesse que tem nosso apoio e que acreditamos em você. Após se despedir de Luiz, Sofia permaneceu sentada no estábulo, refletindo sobre o que acabará de ouvir. A ideia de competir em um evento internacional nunca tinha passado pela cabeça de Sofia. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que isso exigiria um esforço ainda maior, tanto para seus cavalos quanto para ela. Enquanto a noite avançava, o som suave da respiração dos animais a acalmava. Não importava o quão difícil fosse o próximo desafio, enquanto estivessem juntos, ela tinha certeza de que poderiam enfrentá-lo. Mas nem todos estavam tão tranquilos. Naquela mesma noite, em uma mansão luxuosa não muito longe, Dom Hector estava acordado, sentado em seu escritório espaçoso. À sua frente, uma taça de conhaque e uma foto emoldurada dos três potros em seus primeiros dias no Aras. A derrota no Grand Derby ainda deixava um gosto amargo, mas ele não estava disposto a desistir. Aqueles cavalos deveriam ser meus, murmurou, fixando os olhos na imagem. Não vou deixar que uma simples camponesa me roube o que é meu. Ele tomou um gole do conhaque e sorriu de forma sinistra. Se não conseguisse comprar os cavalos, encontraria outra maneira de recuperá-los. Para Hector, os cavalos não eram apenas animais, eram um símbolo de seu legado, e ele não os deixaria escapar. Enquanto Sofia e seus cavalos descansavam, ignoravam os planos que ele começava a traçar. O caminho para o próximo desafio internacional não seria apenas uma jornada emocionante, mas também cheia de perigos inesperados que testaram tudo o que haviam construído juntos. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo, como sempre, antes do sol aparecer. Estava em seu quarto, com vista para a pista de corridas e os estábulos, sentindo a calma antes de um dia repleto de decisões importantes. Enquanto se preparava, pensava na oferta de Luiz Galves, o convite para a competição internacional na França. É um sonho, não é? Pensou, sorrindo ao se olhar no espelho. Mas também é uma grande responsabilidade. O brilho em seus olhos refletia a emoção, mas também a incerteza. Ela estava pronta para levar Estrela, Trovão e Bronze além das fronteiras, para mostrar ao mundo que amor e esforço podem superar qualquer obstáculo. Mas a ideia de enfrentar os melhores em uma competição tão prestigiada a deixava com um misto de orgulho e medo. Levantou-se, vestiu sua camiseta de treino e saiu para o pátio, onde seus cavalos já esperavam. O ar fresco da manhã envolve enquanto se aproximava deles, fixando o olhar em Estrela, que levantou a cabeça com curiosidade. Bom dia, campeã, disse, acariciando seu pescoço.
Hoje preciso tomar uma grande decisão e quero que saibam. Seja qual for o caminho, estamos juntos nisso. Trovão relinchou suavemente, como se entendesse suas palavras, e Bronze, sempre tranquilo, levantou a cabeça e moveu as orelhas em sua direção. Havia algo em seu olhar que a fazia sentir-se mais forte. Sofia passou as horas seguintes treinando cada um deles, aperfeiçoando o que já sabiam fazer. Durante os treinos, a conexão entre ela e seus cavalos se tornava cada vez mais profunda. Cada salto, cada giro, refletia o que haviam conquistado juntos. Quando chegou o meio-dia, Sofia se retirou para o estábulo para dar-lhes um descanso e se preparar para o que viria a seguir. Enquanto os cavalos pastavam tranquilamente, ela se sentou em um canto do estábulo, cercada por pensamentos. Não podia ignorar a pressão, a incerteza, nem o fato de que sua vida poderia mudar para sempre. Foi nesse momento que Luiz Galves a chamou novamente. Sua voz soou no telefone com uma urgência suave. Sofia, estive pensando no que te ofereci e queria falar com você pessoalmente, disse Luiz. Sei que é uma grande decisão, mas gostaria que considerasse algo mais. Esta competição não é apenas para ganhar. É uma oportunidade para que seus cavalos sejam conhecidos em todo o mundo. Estou certo de que não apenas competirão, mas também inspirarão muitas pessoas. Sofia ouviu em silêncio, ponderando suas palavras. Luiz sempre acreditou nela, e esse apoio incondicional lhe dava forças. No entanto, ela sabia que o maior desafio não era a competição em si, mas as implicações desse passo. Quero dar o melhor não apenas a eles, mas a mim mesma, pensou. Mas realmente estamos prontos para isso? Deixe-me pensar um pouco mais. Luiz finalmente respondeu com a voz calma, mas decidida. Direi a você nas próximas horas. Ele desligou o telefone, e Sofia ficou pensativa. Como poderia ter certeza de que essa era a melhor decisão para eles? Às vezes, o caminho mais difícil também era o mais satisfatório, mas havia tanto em jogo. Justo quando ela estava se perdendo em seus pensamentos, alguém bateu na porta do estábulo. Ao abri-la, viu um jovem com uma jaqueta de couro e um olhar decidido. Era Diego, um velho amigo e treinador que havia trabalhado com ela no passado. Olá, Sofia, disse ele com um sorriso. Eu te vi ontem no derby. Não te vi no pódio, mas me disseram que você se saiu muito bem. Sofia sorriu com humildade. Foi incrível, mas ainda tenho muito a aprender. Diego se aproximou e, sem rodeios, perguntou sobre a competição na França. Você vai? Sofia assentiu lentamente. É uma grande oportunidade, Diego, mas também uma grande responsabilidade. Não tenho certeza se estamos prontos para algo tão grande. Diego olhou com uma seriedade que raramente mostrava. Sofia, os cavalos não estão apenas prontos, você também está. Você sempre teve essa faísca, essa visão. O que vocês têm juntos não é algo que se possa ensinar ou comprar. E isso é o que os torna especiais. Não importa se o caminho é difícil ou se você tem medo, você tem que fazer. As palavras de Diego ressoam no coração de Sofia. Ele havia sido um dos primeiros a acreditar nela, e agora, mais do que nunca, suas palavras a enchiam de determinação. Obrigada, Diego, disse ela, sentindo uma renovada clareza. Isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Naquele momento, Sofia soube o que tinha que fazer. Não se tratava apenas de uma competição, era uma oportunidade para mostrar ao mundo que os cavalos resgatados podiam alcançar e que, com amor, perseverança e coragem, tudo era possível. Sem hesitar mais, pegou seu telefone e ligou para Luiz. Estou dentro. França, lá vamos nós. Enquanto a noite caía, Sofia sorriu, certa de que, não importando os obstáculos, havia tomado a decisão certa. Estrela, Trovão e Bronze estavam prontos, e ela também. Juntos, não apenas competiriam na França, mas mostrariam que os sonhos realmente podem se tornar realidade. O ar fresco da manhã francesa soprava suavemente sobre a pista da competição, enquanto os cavalos se alinhavam ao lado de outras equipes internacionais.
O grande concurso internacional de equestres estava prestes a começar, e a emoção estava em seu nível máximo. O estádio estava lotado, cheio de gente ansiosa para ver os melhores competindo pelo título. No meio da multidão, Sofia se preparava com Estrela, Trovão e Bronze. Era um momento crucial, não só para ela, mas para toda a sua história. Observava seus cavalos, cada um com seu jeito e coragem, prontos para dar tudo na pista. A conexão que tinha com eles era profunda, mais do que qualquer um poderia imaginar. Não eram apenas animais, eram de sua família. Juntos, enfrentaram tantas dificuldades para chegar até ali. Vamos, pessoal, sussurrou, acariciando o pescoço de Estrela. Este é o nosso momento. Confio em vocês. O som dos cascos de outros cavalos se aproximando aumentou a tensão no ar. Sofia sentia uma mistura de nervosismo e emoção. Olhou ao redor e viu outros cavaleiros, alguns com roupas elegantes e cavalos de linhagem perfeitos. Mas não se deixou intimidar. Sabia que a verdadeira força de seus cavalos não estava apenas na habilidade de saltar ou correr, mas no coração que os levou tão longe. Então, o apresentador anunciou o início da competição. O barulho da multidão se dissipou, e a concentração tomou conta do ambiente. Sofia subiu em Estrela, sentando-se firme. A pista estava cheia de obstáculos desafiadores, saltos, giros rápidos e terrenos complicados. Tudo o que havia aprendido em anos de treinamento se resumiria nos próximos minutos. Este é o nosso momento, Estrela, pensou, sentindo a força do cavalo sob ela. Vamos mostrar do que somos feitos. Os 3 cavalos começaram a prova com agilidade, saltando os obstáculos em perfeita sincronia. Sofia guiava Estrela com uma habilidade que só se adquire com anos de confiança mútua. Trovão e Bronze, sob os cuidados de outros cavaleiros que conheciam suas forças, também se destacavam. A pista era um verdadeiro espetáculo. Mas, a cada salto e giro, Sofia sentia que não competia apenas contra as outras equipes, mas contra um passado que os havia marcado. Enquanto isso, no camarote reservado aos VIPs, o Sr. Hector observava com atenção. Ele havia ido à França na esperança de recuperar o que perderá, mas o que via só aumentava sua frustração. Sofia, com seus cavalos resgatados, brilhava sob os refletores, e a chance de vê-los ganhar o maior prêmio internacional parecia mais próxima do que nunca. Esses cavalos são meus, murmurou, cerrando os punhos. Não vou deixar que uma menina do campo fique com eles. Com a competição chegando ao clímax, Sofia e Estrela foram as últimas a enfrentar o obstáculo mais difícil em uma série de saltos duplos que exigiam precisão total. O coração de Sofia batia rápido ao encarar o desafio. Nós conseguimos, repetia para si mesma, guiando Estrela em direção ao primeiro salto. Mas, no último momento, quando o cavalo se preparou para o salto mais alto, uma sombra cruzou seu caminho. Sofia viu, em um instante, o Sr. Hector se aproximando perigosamente da pista, com um gesto de desespero. Ele tentava interromper a prova, algo que já fizera em competições passadas quando as coisas não saíam como queria. Você não pode fazer isso, gritou Sofia, percebendo que a presença dele complicou tudo. Mas ele não parou. Com determinação, Sofia segurou as rédeas com mais força. Vamos, Estrela. Naquele momento, a confiança de Sofia e a bravura de Estrela brilharam intensamente. A égua deu um salto monumental, superando o obstáculo com uma graça e precisão que deixou todos boquiabertos. Sofia e Estrela aterrissaram firmemente do outro lado da pista, enquanto aplausos explodiram por todo o estádio. O Sr. Hector, ao ver que sua tentativa falhou, ficou parado, sem palavras, olhando para Sofia com uma fúria contida. Mas havia também um traço de respeito em seu olhar. Sofia o havia vencido, não apenas com a habilidade de seus cavalos, mas com a força de seu coração. Quando o evento terminou, Sofia e seus cavalos foram proclamados campeões, recebendo a ovação do público e o reconhecimento da comunidade equestre internacional. Enquanto abraçava Estrela, Trovão e Bronze, uma sensação de triunfo muito maior do que qualquer troféu a invadiu.
O verdadeiro prêmio era a jornada que haviam percorrido juntos, superando cada desafio com amor e esforço. No mesmo momento, o Sr. Hector foi confrontado pelo comitê organizador da competição. Receberam queixas sobre sua tentativa de interferir, e, embora não pudesse ser acusado abertamente, sua reputação no mundo equestre começava a se manchar. Furioso, mas sem poder fazer mais nada, deixou o estádio em silêncio. A derrota não foi apenas na pista, mas no reconhecimento público de sua falta de honra. Sofia, com o troféu nas mãos e a calorosidade de seus cavalos por perto, sabia que o que havia conseguido não era apenas uma vitória pessoal, mas uma lição para todos. Ninguém, por mais poderoso que fosse, poderia tirar dela o que havia construído com amor, dedicação e trabalho duro. Os cavalos que um dia foram abandonados agora eram campeões. Com a cabeça erguida, Sofia olhou para o horizonte, sabendo que, a partir daquele momento, tudo seria possível. O burburinho do estádio foi se apagando aos poucos, e os últimos ecos da competição se desvaneceram enquanto Sofia e seus cavalos se retiravam para o vestiário. Apesar da emoção da vitória, uma sensação de paz e satisfação preenchia seu coração. Estrela, Trovão e Bronze se moviam com graça ao seu lado, cada um levando seu próprio troféu da vitória na forma de confiança e alegria. Conseguimos, pessoal, disse Sofia, sorrindo largo, acariciando o pescoço de Estrela. Fomos além do que imaginamos. Seu triunfo não era apenas o reconhecimento de seu árduo trabalho, mas a vitória sobre todos que um dia pensaram que ela não seria capaz de levá-los até ali. Naquele momento, Sofia compreendeu que o que realmente havia ganho não era o troféu, mas a prova de que o amor, a perseverança e a fé em si mesma poderiam superar qualquer barreira. Enquanto se dirigiam para seu trailer, o olhar de Sofia cruzou com o de Luiz Galves, que a observava de longe com uma expressão cheia de admiração. Você conseguiu, Sofia. Luiz se aproximou rapidamente, exclamando, e isso é incrível. Você não só ganhou a competição, mas também mostrou ao mundo do que os cavalos são capazes quando recebem amor e respeito. Você está fazendo história. Sofia sorriu, sentindo o peso das palavras dele. Nós fizemos isso juntos, respondeu, lembrando-se de que sem Estrela, Trovão e Bronze, nada disso teria sido possível. Eles eram os verdadeiros campeões. Nesse momento, um murmúrio na multidão chamou sua atenção. Ao se virar, viu várias pessoas se aproximando, incluindo jornalistas prontos para fazer perguntas sobre sua história. Mas, por um instante, sua mente voltou ao rosto do Sr. Hector, que havia deixado a competição frustrada. Sofia sabia que a verdadeira derrota dele não foi na pista, mas na incapacidade de ver o que realmente importava. Hector era um homem que sempre buscou tudo através de dinheiro e poder. Mas ali, Sofia percebeu que tinha conquistado algo que não se compra, o respeito e a lealdade dos cavalos que um dia abandonou. No fundo, pensou, a verdadeira vitória não está no que se pode adquirir, mas no que se pode dar. Antes de falar com os jornalistas, Sofia se afastou um pouco para ficar a sós com seus cavalos. Sentou-se ao lado deles, ouvindo suas respirações suaves e desfrutando da paz que só a companhia deles podia oferecer. Não posso esperar para ver o que o futuro nos reserva, murmurou, acariciando o Bronze. Juntos, podemos alcançar o que quisermos. Logo, Sofia voltou à zona de imprensa. Enquanto respondia às perguntas, sentia o peso da história que estava escrevendo. Sua vida mudará para sempre, mas o que mais a tocava era o impacto que sua história poderia ter nas pessoas. Acho que, disse ao responder uma pergunta, a verdadeira mensagem que quero passar é que nunca devemos subestimar o poder de dar uma segunda chance. Às vezes, o que parece fraco ou perdido tem mais força do que imaginamos. Meus cavalos provaram isso, e eu também. Não importa o que as pessoas pensem de você ou o que o mundo acredite, se você seguir em frente com paixão, pode alcançar o que quiser. As palavras de Sofia ecoaram no ar, e a multidão começou a aplaudir. Naquele momento, ela não era apenas uma campeã, estava mudando a forma como muitos viam os cavalos, a perseverança e o que realmente importa na vida. Quando a competição chegou ao fim, Sofia olhou para Estrela, Trovão e Bronze com orgulho.
Sabia que essa vitória não era só dela, mas de todos que acreditaram na magia de resgatar e cuidar. Era um lembrete de que a verdadeira grandeza está na bondade, na dedicação e na confiança mútua. Naquela noite, Sofia e seus cavalos celebraram à sua maneira, sob um céu estrelado, desfrutando da tranquilidade que só o campo podia oferecer. O dinheiro e o poder já não importavam. O que realmente contava era o que haviam alcançado juntos e a promessa de que sempre estariam lá, apoiando-se mutuamente em qualquer caminho que escolhessem. O futuro nos pertence, pessoal, disse Sofia, olhando para o horizonte com um sorriso cheio de esperança e gratidão. E vamos vivê-lo juntos, passo a passo. Enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, Sofia soube que aquele era apenas o começo de uma jornada muito maior, uma na qual, não importando os desafios, sempre seguiram em frente como uma família unida pelo amor e pela determinação. Se você chegou até aqui, adoraria saber sua opinião sobre a história, de 0 a 10. Também gostaria de saber de onde você está e se gosta dessas histórias comoventes sobre animais.